Atos capítulo 17. Em Atenas. 16. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. 17. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus, convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. 18. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. 19. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. 20. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. 21. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. 22. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. 23. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. 24. Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. 25. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. 26. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. 27. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. 28. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos, e alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. 29. E, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. 30. No passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. 31. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. 32. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. 33. Então Paulo foi embora dali. 34. Mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris e mais outras pessoas. Números capítulo 32. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. Umas tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, dois foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: 3, 4. Esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleal, Sebã, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gado. E nós temos muito gado. 5. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. 6. Porém Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto os seus patrícios vão para a guerra? 7. Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? 8. Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Cades Barneia para espionar esta terra. 9. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas, quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando.
10. Então, naquele dia, o Senhor ficou muito irado e disse: 11 Os homens que vieram do Egito, de 20 anos para cima, deixaram de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. 12 Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, continuaram fiéis ao Senhor. 13 O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo, isto é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. 14 E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. 15 Mas se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. 16 Mas a gente das tribos de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: Nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas e também cidades para as nossas famílias. 17 Estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém as nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas, e assim estarão a salvo dos moradores da terra. 18 Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. 19 Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles no outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. 20 Aí Moisés respondeu: Se vocês vão fazer isso, então na presença de Deus, o Senhor, preparem-se para a batalha. 21 E que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele. 22 E nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do rio Jordão como propriedade de vocês. 23 Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. 24 Construam as cidades para as suas famílias e façam currais para as suas ovelhas e vacas. E cumpram o que prometeram. 25 Os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: Nós faremos o que o Senhor mandar. 26 As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. 27 Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos, debaixo do comando do Senhor Deus. 28 Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gade ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas. 29 Ele disse assim: Debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam no lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. 30 Porém, se eles não atravessarem armados o rio Jordão, junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. 31 Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. 32 Debaixo do comando dele atravessaremos o Jordão, armados, e lutaremos na terra de Canaã. E assim as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. 33 Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Sehon, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que havia em redor delas. 34 Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, 35 Atarote Sofã, Jazer, Jogbeá, 36 Bet-Nimra e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. 37 Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Eleal, Kiriataim, 38 Nebo, Baal-Meon, alguns nomes foram mudados, e Sibma. E deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo.
39 O grupo de famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade, e a conquistou, e expulsou os amorreus que estavam ali. 40 Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e eles moraram ali. 41 Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e os chamou de povoados de Jair. 42 Lobea foi e conquistou a cidade de Kenate e os seus povoados. E pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo. Números capítulo 33. Do Egito até Moabe. São estas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. 2 Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partida. 3 O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramessés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. 4 Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. 5 Depois de saírem de Ramessés, os israelitas acamparam em Sucote. 6 Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. 7 Saíram de Etã e voltaram a Piairote, que fica a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. 8 Saíram de Piairote e passaram pelo meio do Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. 9 Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. 10 Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. 11 Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. 12 Dali foram até Dorca, onde acamparam. 13 Partiram de Dofca e acamparam em Alos. 14 Depois de Alos, acamparam em Refidim. Porém ali não havia água para o povo beber. 15, 37 Na caminhada de Refidim até o Monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto do Sinai, Quibrote Atavá, Azerote, Ritma, Rimon Pérez, Libna, Rissa, Quelata, Monte Sefer, Arada, Maquelote, Tati, Terá, Mitka, Asmona, Moserote, Bene-Jacã, Orad de Gade, Jotbatá, Abrona, Ezion-Geber, deserto de Zim, isto é, Cádiz, e o Monte Or, que fica na fronteira da terra de Edom. 38 Por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or. E morreu ali, no dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. 39 Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. 40 Então o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. 41, 49 Do Monte Or até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Pulon, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moabe, de Bongade, ao monte Blataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, e planícies de Moabe, entre Bet-Gesimote e o Vale das Acácias, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Deus manda expulsar os cananeus. 50 Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse 51 aos israelitas as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, 52 Expulsem todos os moradores daquela terra. Destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. 53 Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. 54 Repartam a terra, por sorteio, entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos deem uma parte maior, e aos grupos menos numerosos deem uma parte menor. 55 Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. 56 E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles.